Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço, eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade e se tornarem uma referência aí na sua região. Então, pessoal, bom dia! O tema dessa live de hoje vai ser como vender na acessibilidade. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre vendas. Como que você faz para vender aquele serviço, aquele produto, considerando a parte da acessibilidade para você que é um profissional que gostaria de trabalhar com isso, se especializar a cada dia. Você tem que entender como que você vai pegar aquele conhecimento que você tem e vender e oferecer no mercado. Então hoje nós não temos apresentação, hoje vai ser um papo direto aqui meu com vocês mesmo. Mas vai ter muita história. Por quê? Como que eu cheguei à conclusão de como que você faz para vender a acessibilidade? Foi ao longo desse caminho que eu percorri. Eu sou especialista em acessibilidade, trabalho com isso, exclusivamente com isso desde 2016. Tenho uma empresa que trabalha com acessibilidade e estou atuando no mercado aí, oferecendo serviços técnicos, oferecendo produtos. E essa caminhada, essa trajetória, ela foi um processo, foi uma construção, com muitos erros e com muitos acertos também, graças a Deus. Então, o que eu vou passar para vocês aqui hoje é como que foi que eu consegui entender como que eu ia formatar um modelo para conseguir vender, o que funciona melhor para você vender produtos e serviços de acessibilidade. Eu já vou pedir desculpa de antemão, que isso aqui é o que sobrou da minha voz. Eu tive um probleminha de saúde aí, mas já estou me recuperando. Mas ainda assim vai ter live. Vamos lá com o nosso assunto de hoje. Então, para você conseguir vender a acessibilidade, o ponto-chave de tudo, a primeira coisa que você tem que entender, que você precisa saber você precisa dominar o conteúdo de acessibilidade. Você precisa saber o que representa aquilo ali. E como que você vai fazer isso? Você pode fazer o caminho do zero, buscar o referencial técnico, estudar, entender como que é, como que não é, quais são as referências, como elas se interligam, buscar todas elas, estudar. Isso é um caminho. É um caminho que ele com certeza ele vai ser mais demorado, mais dispendioso e mais trabalhoso, mas existem opções. Você pode dominar a parte da acessibilidade por meio de um método. Eu mesmo tenho um método que eu ofereço para os meus alunos, para eles conseguirem dominar e entender como que é essa parte da acessibilidade com mais segurança, sem deixar pontas soltas. Então, como que a gente faz? Esse método que eu trabalho, eu consigo fazer com que você, a partir do momento que você já tem acesso ao método, você já pode ir para campo fazer levantamentos. Então você vai meio que dominar já fazendo. Não é que você primeiro vai precisar aprender tudo para depois ir a campo para ver como é ou como não é. Você já tem ferramentas que vão te possibilitar você ir a campo e já fazer levantamentos e ir entendendo o referencial técnico já a partir da prática, que é um ganho muito grande. Então eu consegui desenvolver isso aí e ofereço lá no meu treinamento, que é o TAG. Mas enfim, o ponto-chave de tudo é você saber o que você está fazendo, considerando a acessibilidade, tá? Então pode ser um assunto que às vezes está mais presente na vida de vocês como profissional, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é um arquiteto que já trabalha com projetos e tem que acrescentar essa parte da acessibilidade que é obrigatória e está em busca desse conhecimento, então pode ser interessante para vocês também. Agora, o outro caminho também é válido, você ir lá buscar referência, claro que o importante é você saber. Você sabendo que você sabe, você vai ter um elemento fundamental para você conseguir vender, que é confiança e segurança em você e no seu conhecimento. Isso vai ser importante. Agora, como eu falei que hoje não tem apresentação, hoje tem história, imagina todo mundo aqui, independente da formação, já teve aquele professor que era assim, que dava gosto de assistir a aula, aquele que preparava uma aula e fazia tudo com muita maestria,
que você ficaria ali horas assistindo aquele conteúdo de tão bom que era. E essa construção dessas pessoas não é algo do dia para a noite. Claro que tem a ver com buscar o conhecimento, ter paixão pelo que faz, querer transmitir aquela mensagem com excelência, isso tudo acontece. Todo mundo já teve um exemplo desses, com certeza. Eu mesmo tive um professor que foi muito bom, tive vários, e eu não vou falar de muitos aqui porque eu vou estar cometendo injustiças assim terríveis, mas teve um professor meu que foi muito bom da faculdade, ele me deu aula de concreto 1 e 2, professor José Celso. Ele era assim, dava gosto de assistir a aula dele, e era uma aula pesada, sabe? Então era muito bom. Ele conseguia fazer aquele conteúdo, muita gente não gostava não, mas eu gostava porque era o meu campo, não era meu campo de atuação, mas era uma área que eu sempre gostei, então foi meio que complementar. E ele me deu aula por 2 períodos, inclusive teve um dos períodos que ele deu aula só para mim, que era uma disciplina optativa, e só eu que quis fazer, só a louca, né? Só eu que quis fazer a tal da disciplina dele, que era concreto 2. E era só eu de aluna. Agora pensa o tanto de coisa que eu aprendi e pensa no tanto que eu me lasquei também, porque como era só eu de aluna, ele era muito, muito rigoroso, sabe? Ele passava as atividades lá para eu fazer. E quando eu tinha alguma dúvida, eu ia até ele ia lá e dava mais coisa ainda para eu fazer. Então eu falava, ai meu Deus do céu, eu fiquei doidinha nessa época. Mas foi um período de muito aprendizado. E como ele era muito bom em explicar, em fazer as coisas, era aquele contato do conteúdo que era bom de você estar presente e ter acesso àquilo ali. Então, isso acontece quando você vai trabalhar qualquer conteúdo. Então agora vamos sair do exemplo do professor bom que todo mundo já teve e vamos voltar um pouquinho para nós. Pensa naquela coisa, naquele assunto que você é bom, que você domina, que você não, isso aqui deixa comigo, que isso aqui é a minha praia, entendeu? Então, se você consegue pensar em alguma coisa assim, que seja, sei lá, uma coisa de hobby, sei lá, cozinhar, nossa, eu cozinho muito bem, eu sei fazer uma receita que todo mundo fica assim, apaixonado, sabe? Então, quando você domina, quando você detém aquele conteúdo, que você sabe o que você está fazendo, isso vai ser um facilitador tanto para você vender, quanto para você utilizar. E com acessibilidade não é diferente. Por isso que é importante você saber muito bem o que você está fazendo. Porém, só você saber o que você está fazendo, só você dominar o conteúdo, não vai ser o suficiente para você conseguir vender. Porque para você conseguir vender, para você conseguir oferecer aquele seu conhecimento no mercado, existem outras particularidades que você deve se atentar. Então vamos lá, se você já sabe sobre acessibilidade, se você domina aquele conteúdo, já sabe o que você está fazendo, já sabe quais são os itens da norma, sabe como que você faz para transportar aquele conteúdo para uma aplicação prática, ok? Já é meio caminho andado. E como que você pode usar isso se você já domina? Se você pretende, por exemplo, eu tenho um emprego aqui, eu trabalho no escritório e que aqui a gente usa acessibilidade. Ok, você já vai precisar usar sem precisar ter esse foco em vendas. Aquele conhecimento que você adquiriu ao longo da sua trajetória vai te bastar, com toda certeza, entendeu? Se você tem um escritório próprio e já trabalha com projetos e precisa dessa parte da acessibilidade para poder implementar aí nos seus projetos que você já tem uma cartela de clientes que já te procuram, já fazem os seus projetos aí, ok. Se você, o seu conhecimento em acessibilidade já vai servir para isso aí também, tá? Se você é um professor e vai dar alguma parte de acessibilidade, você não tem que preocupar com venda, você tem que preocupar em dominar aquele assunto ali e saber transmitir para aquele seu receptor. Então, para essas situações, vai servir você só ter o conhecimento. Agora, para você vender, eu vou falar para vocês até onde você precisa ir, o que você precisa observar. Veja bem,
Eu, quando comecei a estudar essa parte da acessibilidade, quando eu abri a empresa, lá em 2016, eu fui devagarzinho ali, estudei tudo, todas as leis que eu via eu estudava, toda a legislação eu fui estudando, para ir construindo esse conhecimento. E eu, assim, o meu processo foi entendendo os exemplos desses professores que eu tinha, que passavam aquele conhecimento com muita maestria, era uma inspiração para mim mesmo. Então, quando eu fui aprendendo e eu ofereci o produto no mercado, ofereci o serviço, eu era, assim, muito animada, porque eu amo esse tema. Para mim, é uma coisa que está muito presente na minha vida, pelo fato de eu ter a minha filha, que é PCD, que é a Laurinha, então para mim faz todo sentido eu dominar essa parte, eu entender. Então eu aprendi isso tudo com muito gosto, com muita paixão mesmo. Então quando algum cliente me chamava para fazer alguma coisa, aí eu ia lá para poder fazer uma visita, né? Não para poder fazer o serviço, mas eu ia para poder entender o que era, fazer às vezes algum levantamento, e eu ia assim super empolgada. Sabe você já teve isso na escola também? Com certeza você já teve ou você já foi essa pessoa. Pode me falar que você já foi essa pessoa também. Aquela pessoa que sabe tudo. Que tudo, não, qualquer pergunta que o professor faz, eu sei. A pessoa vai lá e responde. Eu era essa pessoa absolutamente irritante, que é irritante às vezes. Eu tive um colega no mestrado, ele era um amigão meu, ele era muito bacana. E assim, ele sabia umas coisas, o professor falava, tinha umas matérias muito assim, esquisitas no mestrado, muito difíceis. Uma das mais difíceis que eu já fiz foi no mestrado. E o professor falando assim, eu não estava entendendo nada, o que esse cara tá falando, não estava entendendo nada da aula lá. Aí, de repente, esse amigo meu, professor, isso, assim, assado. Assim, gente, o que ele tá falando? Eu não entendi nem o que o professor imagina perguntar, ter dúvida do que ele tá falando. Eu não sei o que ele tá falando. E essas pessoas, eu era essa pessoa quando eu ia fazer o serviço. Eu queria falar, porque como eu sabia aquele conhecimento, eu queria, mostrar que eu sabia e tal. Não, isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assado. Eu era desse jeito. E vai vendo a Juliana. Eu ia lá no cliente, o cliente perguntava, isso aqui assim, isso aqui você tem que fazer assim, assado. Resultado, cansei de dar consultoria grátis, não ser valorizada, e na hora de eu ir lá ver, entender, de receber, de saber como mandava orçamento e tal, nada, recebia, só tapinha nas costas. E eu fui vendo aquilo e pensei, gente, tem alguma coisa errada. Eu acho que não é esse o caminho para eu poder conseguir ter algum resultado financeiro com esse meu conhecimento. Porque eu ia muito assim, disposta a querer ajudar mesmo, a fazer as coisas, a falar, não, é que eu sei. E isso me rendia muita frustração. Teve um serviço uma vez que eu fui, que era um cliente que foi lá, eu tô precisando de trabalhar a acessibilidade aqui do meu prédio. Era um prédio comercial, um prédio enorme. Aí lá foi a Juliana. E ele ia me perguntando as coisas, eu falando assim, tudo, que o piso tátil tem que ser assim, que essa sinalização de escadas tem que fazer desse jeito, que esse acesso você tem que colocar isso. Fui falando lá, né, igual uma boca aberta. Aí eu lembro que eu fui, ele, não, então você manda o orçamento para mim, pra gente poder fazer as adequações aqui. Voltei pro escritório, tive um trabalho assim tremendo, fiquei planilhando quantidade, anotei tudo lá no dia da visita, anotei tudo, quantidade, coloquei na planilha, coloquei preço, fiz um orçamento assim lindinho, com um lacinho, mandei pro cliente, com todos os quantitativos, tudo bonitinho, tive um trabalho, eu lembro direitinho, era uma sexta-feira, eu fui até tarde para poder, que eu tinha prometido o orçamento, fiquei até tarde, numa sexta-feira, terminando esse bendito desse orçamento, fui lá, mandei pro cliente, minha filha, aquela coisa mais linda, planilhada, sabe, que você capricha? Mandei pro cliente. Vou te falar que eu tô esperando até hoje ele me ligar para poder aprovar e saber se eu ia precisar fazer mesmo. Até hoje tá aguardando a ligação, o retorno do cliente. Nem obrigado ele me deu, nada. Aí eu fui entendendo, falei, tem alguma coisa estranha, algo errado não está certo aqui, gente. Vamos ver que eu acho que o caminho é outro. Então,
passando por situações como essa, de muita disponibilidade, muita entrega e pouca valorização, na verdade não são as pessoas que te valorizam, é você que se valoriza ou não. Porque se você está ali, se você tem um conhecimento que vale no mercado, e esse conhecimento de acessibilidade vale no mercado, porque muita gente precisa, pouca gente domina, pouquíssimos profissionais dominam, por isso que a gente vê tanta coisa errada. E muita coisa errada que vai depois gerar um retrabalho, gerar um custo maior de adequação. Então, se você é aquele profissional que sabe que aquilo está errado, que se fosse você o contratado para resolver, você sabe que ia ficar do jeito certo, de acordo com a norma, de maneira otimizada, você precisa valorizar isso em você mesmo, no seu papel profissional, para que o mercado valorize isso em você também, entendeu? Então, não é falando, entregando todas as respostas que isso vai acontecer. E foi isso que eu aprendi passando por todas essas situações, entendeu? Então, depois de perceber isso, o que eu pensei? Algo está errado, não é assim que eu vou conseguir ter a valorização que eu preciso para oferecer o meu serviço no mercado. Então, eu entendi que para você conseguir vender em acessibilidade, você primeiro precisa estar com o seu serviço disponível no mercado para que as pessoas te encontrem. Se elas te encontram e te procuram, precisam daquela questão da acessibilidade para ser atendida, você vai precisar dar a devida atenção para aquele cliente, mas você não pode ser aquela pessoa que vai prestar consultoria grátis, porque, na verdade, aquele conhecimento é o que o mercado está buscando e é o que você vai precisar vender, não entregar de graça. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que existe uma linha tênue entre você se mostrar que você vai ser a pessoa que vai resolver o problema daquele cliente, mas sem necessariamente entregar todas as respostas que ele precisa. Porque as respostas que aquele cliente precisa vai ser exatamente o que você vai vender, ok? Então, quando você for chamado para poder oferecer um serviço técnico, uma consultoria, um projeto ou um relatório ou um laudo, qualquer serviço técnico, você primeiro tem que dar a devida atenção para aquele cliente. Se ele solicitar uma visita, recomendo que você vá. E eu recomendo que você seja aquela pessoa, se você quiser vender, que você precisa demonstrar que você tem o conhecimento, ok? Você tem que demonstrar que você domina aquele assunto, mas não necessariamente entregando as respostas para o cliente. Você não vai chegar falando tudo que tem que fazer, mas você vai dar alguns exemplos pontuais. Olha, isso aqui, por exemplo, isso aqui deveria ser de uma outra forma, que, de acordo com o que está na norma. Entendeu? Então não está adequado. Se você vê algum item, às vezes, de acessibilidade que está instalado e que não está correto, você vai lá e vai demonstrar, olha, isso aqui, tá vendo? Você comprou essa placa aqui, você adquiriu, você instalou errado, não é dessa forma que se instala. Porque, de acordo com o referencial técnico, é de uma outra maneira. E isso aqui que eu estou te falando são só alguns exemplos. Existem outras questões que devem ser atendidas, mas você não vai sair listando e falando tudo. Você vai simplesmente demonstrar que você tem o conhecimento com propriedade, com segurança, e essa segurança você vai ter a partir do seu conhecimento, da aquisição do seu conhecimento, tá? Se você não tem o conhecimento total ainda, você tem que ter a segurança de saber onde que você pode buscar aquele conhecimento para você conseguir fazer uma entrega de qualidade, porque assim, se você faz uma entrega de qualidade, acabou, você já virou a referência em acessibilidade para aquele cliente. Qualquer coisa que ele precisar, e ele vai precisar de outras coisas, ele vai te procurar. Você vai começar com uma consultoria simples. Você vai lá no cliente fazer uma visita para poder mandar um orçamento. Mas aquele contato
pessoal, principalmente, você vai conseguir transmitir essa mensagem que você é a pessoa que vai resolver o problema daquele cliente e vai resolver do jeito certo, vai resolver de acordo com a norma, que vai resolver fazendo com que aquele problema que o cliente tem acabou, não vai ter mais, não vai ter um retrabalho, não vai ter uma situação que ele vai precisar ficar voltando, que você vai mostrar, olha, você tem que atender isso aqui, mas tem essas outras coisas aqui também, vai deixá-lo consciente do problema. Entendeu? Você sendo essa pessoa, você vai conseguir se tornar uma referência para aquele cliente e depois para outro, que vai te indicar para um outro, e assim você vai se tornar uma referência em acessibilidade. Assim que você vai conseguir vender acessibilidade. Você vai no seu cliente, você vai ter um modelo de proposta para aquele serviço que ele está precisando. E qual que é o serviço que ele está precisando? Não sei. Existem uma infinidade, existem casos e casos. Não existe um produto engessado, porque cada situação é muito única. Cada cliente que me procura aqui, eu tenho que ter essa conversa para entender exatamente o que ele precisa. Eu vou ter um cliente, não, eu fui notificado aqui, eu estou precisando resolver esse ponto. Aí eu vou falar, olha, se você quiser eu posso fazer um levantamento geral para você entender tudo que você precisa para resolver questões de acessibilidade aí. Eu tenho que oferecer soluções para esse cliente que às vezes não está nem consciente do problema que ele tem. Mas pode ser aquela pessoa também, não, eu estou aqui já estou no meu processo de adequação, eu preciso de um projeto. Ok, você vai lá, vai elaborar o projeto do jeito que ele precisa e atender pontualmente cada um deles, se tornando uma referência, sim. Entendeu? Então, a venda tem a ver com você ter propriedade do assunto, entender aquele assunto. Se você não entende, se você está começando na acessibilidade e não sabe muito bem como que vai ser isso, o importante é você saber ter onde você buscar essa informação, onde você ter esse conhecimento. E é esse tipo de suporte que eu também dou lá no TAG, que é o meu treinamento Acessibilidade Garantida. Para quem está iniciando, saber que às vezes ele não vai, não domina esse assunto. Igual eu falei, o ideal é você chegar no cliente e não sair dando as respostas. É você mostrar que você vai resolver aquele problema, que você domina o assunto e você ter a segurança de saber que você vai ter onde recorrer caso seja um assunto que você ainda não tenha um domínio completo ali. Entendeu? Então, por isso que os meus alunos eles já têm a possibilidade de já começar atuando, já tem as ferramentas, já tem os checklists, já tem a biblioteca de indicação de ação para ir elaborando os próprios documentos, para conseguir entrar no mercado com essa segurança. Então, o que vende na acessibilidade não é o conhecimento por si só, é o conhecimento, é a sua postura, é você ir realmente com o espírito de querer resolver, de querer ajudar naquela questão do seu cliente, porque isso tudo você acha que não, mas é percebido. Os clientes leem, conseguem fazer essa leitura. E outra coisa também que é importante nessa parte de venda em acessibilidade é você entender que para você a venda da acessibilidade, ela não é assim, você foi lá no cliente, aí ok, voltou para o escritório, elaborou a proposta, mandou, ele já fechou, não funciona assim. É como um namoro. A maioria dos clientes que oferecem, especialmente serviços técnicos, que são serviços que têm um valor um pouco maior. A maioria desses clientes, para você conseguir fechar um serviço, é um namoro. Porque se você vai lá, oferece um negócio, às vezes, que é muito barato, a pessoa já fica bem desconfiada, né? Será que esse negócio vai funcionar mesmo, vai me ajudar mesmo? Então, você tem que ter o valor, saber qual o valor que você vai cobrar pelo seu serviço. Também não pode ser nada muito barato, nem nada muito caro também. Então, essas nuances também você vai percebendo com o tempo, tá? Mas o que vende é você ter o seu conhecimento. Até perdi o que eu tava falando, tá vendo? Por isso que eu tenho que ter um roteiro. Eu tenho um roteiro aqui, ó, pra não me perder. Senão a gente estaria falando nesse momento sobre corte e costura. Mas o importante é você ser aquela pessoa que vai com o espírito de querer resolver o problema do cliente.
entender como que você vai fazer para fazer isso efetivamente, né? Qual vai ser a solução que você vai dar, se vai ser o projeto, se vai ser o laudo, se vai ser um relatório técnico, se vai ser um atestado, entender como que você vai ter os seus modelos para você conseguir construir esses documentos, que a gente ajuda com isso também lá no TAG, tá? E esse é o processo de venda, não basta simplesmente o conhecimento em si. É importante você perceber essas outras questões para você conseguir fazer essa venda. Eu lembrei que eu estava falando que essa parte de venda é um namoro. Então a pessoa vai lá, vai te procurar uma primeira vez, você vai fazer a visita, apresenta o seu trabalho, se apresenta como profissional, com confiança, com espírito de querer resolver. Aí beleza, a pessoa vai lá, vai fazer a avaliação dela, se sim ou se não, e beleza, tá tudo bem. Se ela não te ligar, isso é uma característica minha. Eu não sou aquela pessoa que vai fazer uma visita técnica para algum cliente e vai ficar depois, e aí fulano, vai querer fazer, não vai querer fazer? Eu não sou essa pessoa, porque eu não gosto de pessoas assim, então eu não sou assim. Eu acho que se a pessoa precisar, ela vai entrar em contato e você tem que estar disponível para atendê-la da melhor maneira possível. Então é assim que eu faço. Então se eu fui lá, demonstrei que tá ok, pode ser que a pessoa não feche com você naquele momento, mas ela vai precisar, se ela está buscando resolver questões de acessibilidade, é porque ela precisa resolver aquilo ali. Entendeu? Se você demonstrou para ela aquela confiança de ser quem vai resolver o problema dela, ela vai ficar com aquilo, com aquela sementinha plantada lá na cabeça. E no momento que ela estiver precisando de verdade, ela vai voltar a te procurar e vai fechar o serviço com você. Isso é um processo, isso é o que eu vivo na minha prática de escritório todos os dias. E um contato inicial é só um primeiro contato. E como eu disse lá atrás, você se torna uma referência. Por exemplo, eu tive um cliente aqui que me chamou para poder, ele estava lá precisando de fazer um levantamento para colocar a placa, esse cliente. Aí lá foi a Juliana, assim, ok, perfeitamente, eu vou aí, fui lá para poder fazer o levantamento, ele não sabia muito bem a quantidade, um lugar muito grande. Aí chegando lá, eu vi que ele precisava, que ele estava fazendo um monte de coisa errada, ele estava notificado pelo MP. Aí eu falei, olha, aí assim, naquele intuito de não sair falando tudo, mas eu cheguei, eu bati o olho, eu já vi que tinha um monte de coisa que estava errada. Aí eu falei, fulano, olha, se você quiser, eu tenho um serviço de consultoria, porque eu tô aqui, eu tô observando que tem muitas coisas que estão em desacordo com a norma. Como você está sendo notificado, eu acho que talvez seja interessante você já fazer a sua adequação aqui, de modo que você não precise se preocupar mais com isso. E eu tô vendo que você já fez algumas coisas, você tá gastando com isso, e você vai ter retrabalho. Pelo que eu tô vendo aqui, tem muita coisa que tá em desacordo. Ele virou para mim e falou assim, ah, não, mas isso aqui de acessibilidade é só se ler a norma. Aí eu falei, ok, é só ler a norma, não tem problema nenhum, né? E deixei pra lá. Fui lá, fiz meu levantamento de placa, mandei o orçamento das placas para ele. Beleza. Quando passou um pouquinho, não sei se ele foi tentar ler a norma, porque a gente sabe como que é a leitura da norma, né? Não é uma leitura fluida, se ela tem aquele vai e vem danado, que eu já falei aqui 1000 vezes. Aí passou um pouquinho, sei lá, acho que não passou um mês, né? Ele me ligou e falou, então, aquela consultoria lá que você falou, como é que é mesmo? Aí eu falei, fui lá, agendei a consultoria, fiz a consultoria com ele, ofereci o relatório, ele não quis o relatório, ele quis a consultoria, e dessa consultoria eu já fiz 2 consultorias para ele, nesse processo que ele tá passando lá. Da consultoria, ele tá assim, sabe que você não consegue fazer, me oferecer esse serviço para poder fazer essa instalação desse material aqui? Não. Falei, perfeitamente. Então, 2 consultorias, eu já estou na 3ª instalação nesse mesmo cliente. Você entendeu? Então, assim, não é nada muito forçado. O importante é você estar disponível, você deter o conhecimento, você demonstrar que vai ser a pessoa que vai resolver e com um embasamento. Qualquer questionamento que alguém te fizer a respeito das soluções que você está oferecendo, que você está sugerindo, vão estar aqui, ó, eu tô falando isso aqui por causa disso, 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 disso e disso. Entendeu? Isso vai dar mais segurança para você e para o seu cliente também. Entendeu? Então, a parte de vendas,
O caminho é esse, você trabalhar as vendas. Gente, isso que eu falei para vocês aqui está embasado absolutamente na minha vivência ao longo desses anos que eu tenho uma empresa de acessibilidade, trabalho só com isso. E eu fui entendendo, fui tendo resultados ruins, igual aquele cliente lá que eu estou esperando a ligação dele até hoje. Ganhei muito tapinha nas costas por entregar esse conhecimento que vale ouro, que é valorizado no mercado, porque é escasso. Não existem muitos profissionais que dominam essa parte. Por isso que a gente vê um tanto de coisa errada. E foi depois de ver um monte de coisa feita em desacordo com a norma que eu decidi abrir a minha boca e estar aqui com vocês e oferecer um treinamento para realmente fazer com que mais profissionais dominem esse assunto e consigam oferecer ganhos e ter ganhos. Porque quando você oferece esse serviço de qualidade no mercado, são relações de ganha-ganha. E quando você tem relações de ganha-ganha, eu acho que todo mundo fica satisfeito, trabalha com satisfação, paga pelo serviço com satisfação, e isso é algo que me realiza profissionalmente, saber que eu posso oferecer esse conhecimento e dividir esse conhecimento, essa parte de vendas, a minha vivência aqui com outras pessoas também. Tá bom? Então é isso, todo mundo ganha, você ganha oferecendo o seu serviço e ganhando com isso, tá? Existem várias formas de você ganhar com isso, eu tenho muitos vídeos aqui também falando como que você pode faturar com acessibilidade, são muitas possibilidades. Ganha o seu cliente que vai estar te contratando e tendo a certeza que você está entregando algo sério, algo embasado, algo correto, que vai resolver o problema, que vai evitar que se tenha retrabalho, e ganha principalmente o usuário, os usuários dos espaços, das edificações, que vão conseguir ter aqueles espaços adequados de acordo com os requisitos técnicos da norma, e esses requisitos técnicos de norma, eles também estão embasados na vivência das pessoas, nas necessidades específicas das pessoas, inclusive aquelas pessoas com algum tipo de deficiência. Eu fui entortando aqui o telefone, ele foi caindo, mas tá tudo bem, voltei a ficar certinho. Gente, vou acenar para as pessoas aqui, ó, arquiteto Mauro Faustino, olá, Zeca Patriota entrou, RC Pereira 34, olá, bom dia todo mundo. Oi, tá caindo aqui, tá caindo as coisas aqui, gente, tá vendo? Vou ter que encerrar aqui minha live, mas já tava no final mesmo, tá bom? Gente, é isso, eu espero que vocês tenham entendido como que funciona essa parte de vendas, de vender para acessibilidade, que vocês consigam aplicar e vamos juntos aí tornar o mundo mais acessível a cada dia. Um beijo para vocês.